Temos a seguinte operação. Origem, início da prestação do serviço, Rio de Janeiro. Término da prestação, Minas Gerais. O nosso estado de origem é Rio de Janeiro e o destino é Minas Gerais. Então, aqui nós temos uma operação interestadual. Quando nós temos uma operação interestadual, o fato gerador é do ICMS. Vamos entender como que funciona. Legislação do estado onde teve início a prestação do serviço e será devido o imposto, no caso o ICMS. Então, vamos ter que verificar a legislação do estado de início da prestação do serviço, como falamos anteriormente, Rio de Janeiro. Tomador. Vamos observar o seguinte, com o documento em mãos, vamos lá no conhecimento de transporte, nós observamos o seguinte, que nós temos um tomador, temos que verificar lá no Sintegra se ele está inscrito, como contribuinte no estado do Rio de Janeiro. E vamos fazer o seguinte, caso esse tomador esteja inscrito no Rio de Janeiro, ele será o responsável tributário pelo recolhimento sobre o transporte. É o que nós chamamos de substituição tributária. Bem, então nós temos que nos referenciar na legislação do Rio de Janeiro, que é o início da prestação do serviço, e nós vamos referenciar na legislação de acordo com o decreto, do Rio de Janeiro, no livro 9, artigo 82, inciso 2º, a linha A. Então aqui ele vai tratar para a gente do seguinte, como deverá ser emitida essa nota fiscal? Bem, como aqui o tomador do serviço, nós vamos verificar, ele é um contribuinte no estado, do Rio de Janeiro, olhando lá no Sintegra, como fizemos anteriormente. Neste caso, ele é um substituto tributário. Nem precisaríamos de emitir conhecimento de transporte, ou emitiríamos apenas para cobrar o valor do transporte. Neste caso, caso esse tomador aqui já fizesse a especificação na nota fiscal, porque tem toda uma referência do preenchimento da nota fiscal na legislação do Rio de Janeiro. Preenchimento da nota fiscal, dados adicionais, conforme parágrafos 1º e 2º. Na hipótese do item 1 do inciso 2, o remetente da mercadoria deve indicar no corpo da nota fiscal as seguintes informações relativas à prestação do serviço de transporte. Ele está fazendo essa indicação uma vez que esse tomador é contribuinte inscrito no Rio de Janeiro. Então, ele seria o substituto tributário, ele daria informação sobre o transporte, assim como preço, a base de cálculo, a alíquota aplicável e o valor do imposto. A expressão ICMS devido sobre o serviço de transporte será pago pelo remetente / destinatário nos termos do artigo 82, inciso 2, item 1 do livro 9 do regulamento do ICMS. Parágrafo 2º. A nota fiscal contendo as indicações referidas no parágrafo anterior servirá para acobertar a prestação do serviço de transporte. Tá. Só que aqui nós emitimos o conhecimento de transporte. Bem, nós emitimos o conhecimento de transporte, pode ser por uma finalidade mesmo de cobrar o valor do transporte. Mas, em regra, esse tomador, como contribuinte do estado do Rio de Janeiro, onde que originou, iniciou a prestação de serviço, ele teria que fazer toda essa especificação aqui de acordo com a legislação na própria nota fiscal. E daí não teria necessidade da emissão do conhecimento de transporte. Onde que nós podemos verificar isso? Bem, na legislação do estado do Rio de Janeiro. O regulamento do Rio de Janeiro é de acordo com o decreto 27.427 de 2000, que vai tratar da substituição tributária do ICMS no transporte. Temos outras formas também. Aqui nós temos, nessa situação específica que nós estamos analisando, um tomador como contribuinte do estado do Rio de Janeiro. Podemos ter também um tomador que não seja contribuinte? Então, vamos ver. Recolhimento antecipado do ICMS pela transportadora. Quando que isso ocorre? Caso o tomador não esteja estabelecido no Rio de Janeiro, a responsabilidade da antecipação / recolhimento será da transportadora e deverá ser realizado através do DARGE, que é o documento de arrecadação do Rio de Janeiro. Então, seria uma outra alternativa, caso esse tomador não fosse inscrito no Rio de Janeiro, que não é o caso específico desse estudo que nós estamos fazendo. Temos outra situação também. De acordo com o artigo 82, item 2, o tomador não contribuinte do ICMS
a responsabilidade da antecipação barra recolhimento será também da transportadora e deverá ser realizado também através do DART. Ou seja, ele é não contribuinte, então quem tem responsabilidade seria a transportadora. Seria uma outra situação. Bem, nós temos que verificar o seguinte, quais são as hipóteses para emissão do MDF? Eu tenho que verificar na legislação do Rio de Janeiro e também verifico na legislação de Minas Gerais. Então, é uma operação interestadual, então eu vou verificar a legislação do Rio de Janeiro. A legislação do Rio de Janeiro que trata do MDF é a parte 2 do anexo 4 do regulamento, na verdade, da resolução da Cefaz 720/2014. Ele vai dizer o seguinte: o artigo 1º ficam obrigados à utilização do MDF, modelo 58, em substituição do manifesto de carga, modelo 25, na hipótese de emitente do CTE, no transporte de carga fracionada, assim entendida que corresponda a mais de um conhecimento de transporte. Aí vem pra gente, letra A, na prestação do serviço interestadual, os contribuintes que prestam serviço modal rodoviário relacionados no anexo único do ajuste CNF 9 de 2007 e os contribuintes que prestam serviço nas modais aéreo e ferroviário. A partir de 1º de julho de 2014, os contribuintes que prestam serviço nos modais aquaviário e rodoviário, desde que esses últimos não sejam optantes pelo regime do Simples Nacional. 3. A partir de 1º de outubro de 2014, os contribuintes que prestam serviço no modal rodoviário e sejam optantes pelo regime do Simples Nacional. Letra B. Na prestação de serviço intermunicipal a partir de 1º de janeiro de 2018. No inciso 2. Na hipótese de emitente de nota fiscal eletrônica no transporte de bens ou mercadorias acobertadas por mais de uma nota fiscal, realizado em veículo próprio ou arrendados, ou mediante contratação de transportador autônomo de cargas. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Vocês não vão decorar a legislação de nenhum estado. O que vocês precisam de entender é que toda vez que acontecer uma operação interestadual, vocês têm que observar a legislação onde que se inicia a prestação de serviço. Você vai ter que verificar a legislação no sentido de recolhimento do ICMS, também na questão se tem substituição ou não do ICMS, que ele está referenciado. Você vai ter que verificar também se é necessário emitir o MDF e quais são as razões. Aqui no Rio de Janeiro são esses itens que são relacionados. Então, do inciso 1º ao inciso 3. No inciso 2, ele já traz, na hipótese de emitente de nota fiscal, de transporte de bens ou mercadorias acobertados por mais de uma nota fiscal. Isso aqui nós já até lemos. Na prestação de serviço interestadual, os contribuintes não optantes pelo regime do Simples Nacional. A partir de 1º de outubro de 2014, contribuintes optantes pelo regime do Simples Nacional. B. Na prestação de serviço intermunicipal, a partir de 1º de janeiro de 2014. Nós pegamos a legislação, vamos verificar se nós estamos em alguma dessas hipóteses, do inciso 1 ao inciso 3. Inciso 3. Na hipótese do contribuinte emitente de CTE, no transporte de carga lotação, assim entendida que corresponda a um único conhecimento de transporte, e no transporte de bens ou mercadorias acobertadas por uma única nota fiscal eletrônica, realizada em veículos próprios do emitente ou arrendados, ou mediante contratação de transporte autônomo de cargas, na prestação de serviço interestadual, a partir de 4 de abril de 2016, na prestação de serviço intermunicipal, a partir de 1º de janeiro de 2018. O que nós temos que observar? Sempre a legislação vigente no momento em que a gente está fazendo a emissão do conhecimento de transporte. Aqui, o que nós temos mais? Aí vamos também, além de irmos lá para verificar o MDF no estado, que está originando, vamos verificar no destino também, no caso que é Minas Gerais, que nós já vimos, Que ele vai tratar também do inciso 1 ao inciso 5 da necessidade de emissão do MDF. Ele traz no anexo 5, artigo 87b. Aí temos que fazer a leitura e verificar se nosso transporte está dentro de alguma dessas obrigatoriedades da emissão do MDF. Como, por exemplo, no inciso 1, pelo contribuinte emitente CTE, no transporte de carga fracionada, assim entendida que corresponda a mais de um conhecimento de transporte. Se for o caso, tem obrigatoriedade de emissão do MDF. Pelo contribuinte emitente de nota fiscal eletrônica no transporte de bens ou mercadorias acobertadas por mais de uma nota fiscal,
realizada em veículos próprios ou arrendados, ou mediante contratação de transporte autônomo de cargas. Inciso 3. Sempre que haja transportes e despacho, subcontratação ou substituição do veículo do motorista do container ou inclusão de novas mercadorias ou documentos fiscais, bem como na hipótese de retenção imprevista de parte da carga transportada. No inciso 4, no transporte de carga-lotação, assim entendida que corresponda a um único conhecimento de transporte. No 5, no transporte de bens ou mercadorias acobertadas por uma única nota fiscal eletrônica, realizada em veículos próprios do emitente ou arrendados, mediante contratação de transporte autônomo de cargas. Então, aqui nós verificamos a necessidade do MDF. Sempre, o que nós temos que fazer no momento em que a gente está aqui, fazendo conhecimento? Eu tenho que saber o seguinte, tenho que saber quem é o tomador, eu tenho que saber a origem, o início da prestação de serviço, o término da prestação de serviço, para eu saber fazer todas as pesquisas que são pertinentes à emissão do conhecimento do transporte e também assim do MDF. Tem que verificar na legislação quando é obrigatório a emissão do MDF. Quando é operação interestadual, eu tenho que ir lá também no estado que iniciou a prestação do serviço.